Sorria com alegria! Mais uma edição do Rav Sani Responde. Fazia tempo que não gravávamos este programa tão especial, onde os nossos seguidores nos enviam perguntas pelas redes sociais by Rav Sani, que está aparecendo agora na sua tela. E muita gente mandou perguntas sobre o Yom Kippur. Veja só o nosso seguidor, Aguiar Aleph 1. Quando começa Yom Kippur? Um não-judeu pode celebrar o Yom Kippur? Quando começa a sua mentoria? Aí tem o outro que mandou aqui sobre Yom Kippur também, o nosso querido seguidor, Sandro Amoni Silva. Rav, são quantos dias de julgamento entre Rosh Hashanah e Yom Kippur? Ou acaba quando termina Rosh Hashanah? Mais perguntas sobre Yom Kippur aqui também, do nosso querido seguidor, o Gaudi Eduardo. Yom Kippur é jejum? Quais são os seus ensinamentos? Então, este Rav Sani Responde, eu dedico aos esclarecimentos gerais sobre essa data tão importante do nosso calendário. A data mais importante, a data mais sagrada do ano, Yom Kippur, o Dia do Perdão. Então, se você quer saber mais sobre essa data tão especial, não saia daí. Meus amigos, Yom Kippur. Yom Kippur é o dia mais sagrado do ano, no qual estamos mais perto de Deus. Avinu Sheba Shamayim, do nosso Pai que está lá em cima. É o dia do perdão, é o dia da expiação. Assim escreve a Torá no livro de Vaikra, no livro de Levítico, no capítulo 16, no versículo 30, que Bayom hazeh yechaper aleichem letaer etchem mikol chatoiseichem lifnei Hashem titharu. Pois neste dia Ele te perdoará, te purificará, para que sejas purificado de todos os teus pecados perante o Eterno. Meus amigos, é um dia muito especial. É o dia do perdão. É o dia que o perdão desceu para o mundo, quando Moshe Rabbeinu, quando Moisés, o maior líder de Israel, subiu novamente no Monte Sinai para pedir perdão pelo pecado do Reta Egel, pelo pecado do bezerro de ouro. No dia de Yom Kippur, Hashem falou, Deus falou, Salachti kidvarecha, eu perdoo conforme o seu pedido, conforme as suas palavras. O perdão desceu para o mundo nesse dia e todos os anos, nesta mesma data, nós temos a oportunidade de sermos perdoados, de nos limparmos, de nos purificarmos, como se fosse uma máquina de lavar gigantesca, aonde nós entramos sujos e temos o mérito de sairmos 100% limpos, porém, existem algumas condições. Existem alguns critérios e sem esses critérios, o dia de Kippur em si não vai perdoar. O efeito não será o mesmo. E quais são esses preceitos, quais são essas vivências? Vamos explicar isso agora. A Torá traz um mandamento para esse dia de Kippur tão especial. Veinitem et nafshoteichem. Veinitem et nafshoteichem, daqui nós aprendemos o jejum de Kippur. Veinitem, vocês têm que causar um desconforto para vossas almas no dia de Kippur. E o Talmud, ele aprende que são 5 os desconfortos que nós temos que abraçar no dia de Kippur. O primeiro é o jejum completo. Não pode comer, não pode beber. Assim como os anjos não comem e não bebem, neste dia nós estamos tão espiritualizados que nós nos igualamos aos próprios anjos. Por isso que eu estou com esta roupa aqui, o kittel, para nos lembrarmos que nesse dia nós somos igualados aos anjos celestiais, pois neste dia nós nos afastamos de toda a matéria, não comemos e não bebemos. Nós não precisamos desse alimento. O nosso alimento no dia de Kippur é um alimento totalmente espiritual, fruto das orações e do estudo e da energia espiritual que desce para o mundo nesta data.
O segundo é proibido usar sapatos de couro. O sapato de couro dá um conforto a mais para a pessoa. Então nós não usamos sapatos de couro nesse dia. Passar cremes e óleos no corpo, não podemos usar esse tipo de conforto no dia de Kippur, porque é uma das aflições proibidas pelos nossos sábios. Não tomamos banho nesse dia também. É um prazer muito grande o banho, então nós nos afastamos. É mais um desconforto que nós aprendemos do versículo Veinitem et nafshoteichem. Quem é casado nesse dia não pode ter relações sexuais. E a tchuvá, o conceito do arrependimento verdadeiro, é um conceito crucial além do preceito de Veinitem et nafshoteichem, de causar esses 5 desconfortos, essas 5 aflições no dia de Kippur. O que é techuvá? O que é o conceito da techuvá? Techuvá vem da raiz chuva, que é retorno. Volte, Israel, para o seu caminho. Você está na estrada, você está dirigindo o seu carro e de repente você errou o caminho. Tinha que entrar e não entrou. O que você tem que fazer nesse momento? O retorno para o seu destino, para o seu caminho, para o caminho correto que você deve prosseguir. Então, a techuvá é um retorno e também é o arrependimento verdadeiro. O Yom Kippur não vai perdoar se você não se arrepender dos seus erros. E o grande sábio Maimônides, o grande sábio filósofo médico do sultão, o grande rabino Rambam, Rabino Moshe ben Maimon, o Maimônides, ele traz 3 critérios para que a techuvá seja aceita. Aliás, a techuvá é um dos maiores presentes que o Criador nos deu, porque se eu pego essa xícara e eu jogo ela no chão, e ela se estilhaça e os cacos estão espalhados por todo o chão, como é que eu vou trazer a xícara para a situação anterior à queda? É impossível. Posso colar os cacos, eu posso tentar reconstruir a estrutura da xícara, mas é impossível trazê-la para a mesma situação antes de sua queda. Já a techuvá, o arrependimento, é um dos presentes mais preciosos que demonstra o gigantesco e infinito amor que Deus tem por nós, porque Ele dá a possibilidade de você se arrepender. Ele dá a possibilidade, uma vez por ano, de todos os nossos pecados, as nossas manchas serem purificadas e limpas, mas você precisa se arrepender de verdade. O Rambam, ele traz 3 critérios. Quais são os 3 critérios? O primeiro é o arrependimento verdadeiro. Não da boca para fora. Realmente você tem que sentir um incômodo. Você, puxa vida, eu não deveria ter feito aquilo. Essa sensação de amargura e de arrependimento, ela tem que existir no seu coração. Segundo critério é verbalizar o seu erro. Não adianta você guardar isso em pensamento. Você tem que verbalizar isso na oração, que é o vidui, que é a confissão dos seus erros e dos seus pecados. E o terceiro, muito importante, o terceiro critério para que a techuvá, para que o arrependimento seja um arrependimento verdadeiro e para que Hashem apague os seus erros e abra uma página nova na sua vida, é Kabbalah ala Atid, é receber sobre si, não fazer mais. Receber sobre si, não repetir esse erro. Se a pessoa fala, eu vou fazer de novo e depois eu me arrependo e Deus vai perdoar e depois eu faço de novo, a techuvá dessa pessoa não funcionará e essa techuvá não é aceita por Hashem. Yom Kippur perdoa todos os nossos pecados. Ben Adam Lamakom. Entre você e o Criador. Mas Ben Adam Lachaveró, os pecados entre você e o próximo. Quantas pessoas talvez você magoou durante o ano? Quantas pessoas estão chateadas com você por algo que você fez? Quantas pessoas estão sentidas por um comportamento, por uma fala, por uma decisão sua que machucou, que feriu o sentimento daquela pessoa? Yom Kippur não perdoa os nossos erros em relação ao nosso semelhante. Então essa data, na véspera de Yom Kippur, é um momento especial, é um momento propício para você pedir perdão. É um momento propício para você pedir desculpas. E você sabe para quem você precisa pedir desculpas. Você sabe para quem você precisa pedir perdão. Você, mais do que ninguém, sabe com quem e de que maneira você falhou. Por isso, na véspera de Yom Kippur, não entre no dia de Kippur brigado com alguém. Não entre no dia de Kippur
com essa energia de mágoa, de rancor, peça perdão. E lembre-se do que está escrito na Torá, que a conduta divina conosco é midá keneged midá, medida sob medida. Você quer ser perdoado no dia de Kippur? Então perdoe o próximo também. Você está pedindo desculpas, você quer que ele te perdoe? Então perdoe, dê o exemplo, peça desculpas e perdoe aqueles que lhe pedirem desculpa na véspera desse dia tão sagrado e especial de Kippur. Mais uma pergunta aqui dos nossos seguidores, a nossa seguidora Patrícia. Rabino, Kol Nidrei foi inventado pelos judeus na Inquisição Espanhola? O que é o Kol Nidrei? Kol Nidrei não foi inventado, não foi criado, essa prece que eu vou explicar o que ela é já já, não foi uma prece instituída pelos judeus na Inquisição. Eu vou explicar por quê, mas antes eu quero que você entenda o que é o Kol Nidrei. Kol Nidrei é a primeira reza. Nós abrimos o dia de Kippur com a oração, a gente abre a arca sagrada e nós entramos nesse dia tão especial, nessa atmosfera tão única, o dia mais sagrado do ano, com a oração de Kol Nidrei. Kol Nidrei Vesorei. O Kol Nidrei, todas as promessas. Essa reza expressa nosso arrependimento por qualquer promessa que possamos fazer no decorrer do ano. Anulação dessas promessas. O compromisso da nossa fala não foi um compromisso real, porque nós não conseguimos cumprir a nossa promessa durante o ano. Então, antes de Kippur, nós anulamos essas promessas. É o Kol Nidrei, todos os juramentos e todas as promessas que nós não conseguimos cumprir e concretizar durante o ano, nós anulamos logo na entrada do Kippur. É um mito muito comum e muito persistente de que essa fórmula do Kol Nidrei foi composta pelos Anusim, pelos judeus que foram obrigados a se converter na época da Inquisição Espanhola, os judeus que foram forçados a se converter ao catolicismo na Espanha durante a Inquisição. Existe um mito que antes de se reunirem para os serviços do dia de Kippur, eles rezavam para que qualquer serviço que prestaram ao cristianismo fosse visto como uma falsidade e não um reflexo de sua verdadeira essência e intenção. Só que o fato, poderia ser, combina muito, mas não é. O fato é que Kol Nidrei precedeu a Inquisição Espanhola por centenas de anos. Embora seja provável, eu tenho certeza, que esses judeus que foram forçados a se converter para não morrerem na fogueira, na Inquisição, eu tenho certeza que seja muito provável que os Anusim pronunciassem essa prece com mais fervor, com mais intenção, porque eles juraram em falso para não morrerem, mas eles não poderiam tê-la inventado. Por quê? Porque Kol Nidrei precede a Inquisição pelo menos em 500 anos. Há uma discussão lá no Tosfot, o Tosfot que foi escrito na França e na Alemanha, centenas de anos antes das conversões espanholas forçadas, e existem discussões lá no Tosfot a respeito das ramificações legais dessa tefilá chamada Kol Nidrei. Então, respondendo à sua pergunta, querida seguidora, não foram esses judeus que instituíram essa prece, pois essa prece já existia centenas de anos antes. Na verdade, muitos judeus esfaraditas nem mesmo recitam Kol Nidrei juntos. Tudo isso nega a ideia de que o texto se originou na Espanha, onde quem morava na Espanha? Os judeus esfaradim. Mais uma pergunta dos nossos seguidores. Vamos ver aqui o nosso querido seguidor Max. Rabino, todo couro é proibido em Yom Kippur? Preste atenção. Igual falamos, veinitem et nafshoteichem. É um preceito da Torá causar esse desconforto para a alma. O jejum é um deles e vestir sapato de couro é proibido no dia de Kippur. Mas somente sapatos de couro estão proibidos. As 5 aflições de Yom Kippur incluem não usar só os calçados de couro, outras roupas de couro,
cinto de couro? Pode. Um casaco de couro? Pode. Só os sapatos que não, porque o sapato de couro lhe gera uma segurança maior e um conforto muito maior e um prazer diferenciado para aquele que o calça. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta da nossa querida seguidora Renata. Renata pergunta o seguinte: Rabino, Yom Kippur é um dia triste? Definitivamente, Yom Kippur não é um dia triste. Talvez porque existem alguns componentes parecidos com Tisha B'Av, nosso dia nacional de luto pela destruição de Jerusalém e o exílio do nosso povo. Muitas pessoas equivocadamente veem Yom Kippur como um dia triste. Mas isso é uma mentira. O fato é que Yom Kippur é um dia muito alegre. O Talmud nos diz que não houve dias tão alegres como o dia 15 de Av e o dia de Yom Kippur. Isso é certo. Escute o que eu estou te falando. Yom Kippur é um dos dias mais felizes do nosso calendário. Yom Kippur é um dia magnífico. E por que tão feliz? Bem, Yom Kippur é o dia que Deus perdoa os nossos pecados. Um dia em que somos liberados daquele peso acumulado no decorrer do ano. E num nível mais profundo, este perdão é atingido porque esse dia é quando nos elevamos acima da rotina mundana de nossas vidas. Não comemos, não bebemos, nos vestimos de branco, estamos na sinagoga praticamente o dia inteiro. São orações especiais. É uma elevação intensa mostrando que a sua verdadeira essência é a sua alma e não o corpo. Pelo menos um dia no ano você se conecta de verdade com a sua verdadeira essência e com toda essa espiritualidade que desce para o mundo. É a Teshuvá, é o retorno
conseguiu falar com o rei. Por quê? Porque o rei estava perto dela. Porque o rei estava fora do palácio. Quando o rei está no palácio, é muito difícil falar com ele. Você vai ter que marcar um horário. Quem vai te receber nem sempre é ele, é um ministro, um assessor. São meses de espera, é muito mais difícil a comunicação. Mas quando o rei sai do palácio, ele está perto de nós, qualquer um pode falar com ele. Todo esse período, desde o início do mês de Elul, o último mês do ano, todo esse período de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, dia do julgamento, os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, os 10 dias de arrependimento, e o ápice de Yom Kippur, que começa com o Kol Nidrei, mas termina com a Neilá, com a prece de Neilá. O que significa Neilá? Os portões estão se fechando. Neilá, os portões estão se fechando. É o último momento, é a nossa última chance. Igual aquele homem que está na floresta, e ele tem várias flechas, de repente aparece um leão, e ele vê que só sobrou uma flecha. Então ele não pode errar. É a última flecha que ele tem. Ele não pode errar, é a última chance. Só tem mais uma flecha. Neilá, esse momento único, a última oração do Yom Kippur. Os portões estão fechando, é a nossa última flecha. Não desperdice esse dia. Não se deixe fragilizar pelo jejum, porque esse jejum não é um jejum de luto, é um jejum de alegria, é um jejum de elevação, é um jejum para você desconectar um pouco da fisicalidade e acionar a sua verdadeira essência espiritual. Yom Kippur é o dia mais feliz do ano, é o dia do grande presente, é o dia da conexão máxima entre as criaturas e o Criador, é um dia que, se bem aproveitado, nós sairemos totalmente limpos, é o dia do selamento. Berosh Hashanah ikateivun ubeyom tzom kippur yechateimun. Igual está escrito nas nossas orações. No Rosh Hashanah somos escritos e no Yom Kippur somos selados. E nós queremos ser escritos e selados e carimbados no livro da vida. Mas não uma vida sem sentido. Não uma vida por viver. Porque senão você não está vivendo, você está apenas sobrevivendo. Você não veio para o mundo para sobreviver, você veio para fazer a diferença, você veio para ser a sua melhor versão, você veio para cumprir a sua missão, você veio para fazer o que ninguém mais pode fazer. Yom Kippur é um grande impulso, é um grande momento, é um grande presente para você se conectar de verdade, recalcular a rota, entender aonde você errou, o que você precisa aperfeiçoar e o que você pode ainda fazer daqui para frente. Aproveitem essa chance. Não desperdicem esse dia. O meu mestre, uma vez ele me falou, em Israel, onde eu estudei por 12 anos, que no Yom Kippur dá para sentir, dá para apalpar a Kedushá no ar, a santidade no ar. Yom Kippur em Israel, quem já passou? Nenhum carro passa na rua. Você só escuta o barulho dos pássaros, da brisa, da criação perfeita do boss. Avinu Malkeinu, a gente fala. Avinu Malkeinu. Avinu, nosso pai. Malkeinu é o nosso rei. O que nós falamos primeiro? Avinu e depois Malkeinu. Mas o mesmo pai é o rei. Por que não Malkeinu, o rei? Avinu, nosso pai. Por que essa ordem? Avinu, nosso pai. Malkeinu, nosso rei. Porque, eu vou responder com uma história, o Rabino Grossman, que esteve aqui, um líder gigantesco de Migdala Emek, que transformou uma cidade repleta de marginais, uma cidade totalmente desacreditada, ele transformou essa cidade num polo de Torá e judaísmo para o mundo. E o Rabino Grossman, ele aproxima muitos jovens da Torá. O Rabino Grossman aproxima muitos jovens que estão num caminho de prazeres mundanos imediatos, mas se esqueceram do compromisso real com a vida. Ele apresenta para esses jovens Deus e a Torá. E um desses jovens abraçou o judaísmo pelas mãos do Rabino Grossman, mas o passado dele, ele
Ele se desconectou, ele se desvinculou desse passado. Mas o passado dele gerou um julgamento em tribunal. Um julgamento em tribunal. E no dia do julgamento, o Rabino Grossman estava lá para defendê-lo, para testemunhar a favor daquele jovem. E o juiz abre a sessão. Que entre o marginal. Quem entra na sala? Um menino, com um livro de Torá na mão, com uma camisa branca, todo arrumado, penteado, parece ser um estudioso da Torá. O juiz falou, cadê o marginal? E o Rabino Grossman se levanta e fala, Vossa Excelência, os meus centros são centros de Kiruv, são centros de aproximação dos jovens ao caminho da Torá. Esse jovem que você lê aí na ficha, realmente ele é um jovem do passado, mas hoje ele mudou a vida dele por completo. Ele se arrependeu dos seus atos, ele abraçou uma nova vida, comprometida com os valores milenares judaicos. Ele pratica o bem e estuda a Torá dia e noite. O juiz ficou impressionado. Rabino, parabéns pelo seu trabalho. Incrível, eu estou lendo aqui uma pessoa, mas estou vendo na minha frente a outra. Ele realmente mudou. Porém, sinto lhe informar, infelizmente, ele vai ter que pagar. Ele fez, vai ter que pagar. O Rabino Grossman falou, isso acontece aqui na terra. Essa é a lei dos homens. Mas se o juiz fosse o pai do menino, se o juiz fosse o pai daquele jovem, não daria para ele mais uma chance? Não relevaria os seus erros? Não perdoaria? E abriria para ele uma nova porta, para que ele possa crescer daqui para frente? Com certeza sim. Na reza a gente fala, primeiro Avino, primeiro ele é o nosso pai, lembre-se disso. E o pai sempre vai perdoar, o pai sempre vai estar de braços abertos para receber o filho, não importa o que ele fez. Ele está esperando até o último momento ele voltar para casa. Yom Kippur é o dia de voltarmos para casa. Por isso Avino, antes de mais nada, e depois Malkeinu, Melech HaOlam, o Rei do Universo. Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu. Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu, Ki ein banu masim. Hasei imanu, Tzedaka v'chesed. Hasei imanu, Tzedaka v'chesed, V'hoishienu. Hasei imanu, Tzedaka v'chesed. Hasei imanu, Tzedaka v'chesed, V'hoishienu. Entre no dia de Kippur alegre. Aproveite esse dia. Abrace os seus critérios e preceitos. E jamais se esqueça que é um dia que o nosso Pai está de braços abertos, nos esperando. Todos podem usufruir da energia desse dia. Todos podem usufruir do conceito do arrependimento. Todos podem usufruir da energia do Kippur, uma energia sagrada que desce para o mundo e beneficia toda a humanidade. Todos podem nesse dia aproveitar para se reconectar e para recalcular a rota de suas vidas. Todos podem nesse dia se conectar de verdade com sua verdadeira essência. Abdicar de alguns prazeres como ensinamentos. Abdicar de alguns prazeres como estímulo para que o que entre em vigor nessa data tão especial, o que prevaleça, o nosso espírito e não a nossa carne. Que a gente possa se inspirar nessa prece, Avinu Malkeinu, antes de mais nada, o Avinu, nosso Pai,
A Seimano Tzedakah Vachesed, falamos, a gente pede Tzedakah, a gente não tem méritos suficientes, mas nós estamos pedindo igual um filho pede para o seu pai. Tzedakah Vachesed, faça conosco uma caridade, uma bondade, Veoshieinu, e nos salve, e nos carimbe para uma vida cada vez mais significativa, uma vida que abraçaremos os seus valores e apresentaremos eles para todos os outros que ainda não o conhecem. Gmar Hatimat Tová, um bom selamento e um ano maravilhoso. E até a próxima edição da Rav Seni Responde. Fui!